Graça e paz, amados. Mais uma vez nós estamos voltando ao estudo do livro de Provérbios, no capítulo 12. E como a gente sabe, né, nós temos uma dificuldade agora nesse momento por causa dessa pandemia, mas esperando em Deus que em breve nós estejamos todos juntos para louvar e exaltar o santo nome do Senhor em comunhão com os irmãos. Para darmos início ao estudo, nós vamos pedir ao nosso irmão Ademar Filho que ele nos eleve a Deus em oração, pedindo a unção do Espírito Santo, para que ele possa nos ajudar na interpretação da sua palavra e no conhecimento dela. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para agradecer por mais uma semana que o Senhor tem nos dado, que essa próxima semana venha a ser esta Tua Santa Graça, e que a mensagem que vai ser transmitida agora, que os irmãos que venham escutar, que cada um receba aquilo que o Senhor preparou. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, como nós já tínhamos falado, nós estamos estudando o livro de Provérbios, nós estamos no capítulo 12. E nessa primeira parte nós vemos do versículo 1 ao versículo 12, onde fala do homem bom e o ímpio. E a gente deu uma paradazinha lá pelo meio do versículo 5, né, e assim diz assim: os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Então, meus amados, aqui os planos daqueles que têm o coração diante do Senhor Jesus, daqueles que têm o coração voltado para o Senhor, nosso Deus. Esses planos, né, a própria palavra nos diz que o coração do homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. E os servos do Senhor, eles sabem esperar com paciência, porque a própria palavra também nos ajuda dizendo: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu. Né? Então, quando os nossos planos são os planos que Deus preparou para nós, eles vão vir. Basta termos paciência. E não adianta ter pressa, não. Isso é perca de tempo, né? Na verdade, isso é vaidade, a gente ter pressa para fazer as coisas. Vamos esperar no Senhor, no momento certo, o tempo do Senhor. E os nossos corações vão nos alegrar, vão se alegrar. Né? Os nossos corações vão se alegrar, porque o tempo é o do Senhor. Mas os conselhos dos ímpios é enganoso. Quer dizer, ele fala aqui daquelas pessoas que é perversa. O coração do homem que é perverso, ele nunca vai dar conselhos bons. De maneira nenhuma, ele sempre vai estar enganando, porque a tendência do homem perverso é isso mesmo, né? É enganar. Versículo 6. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais. Pronto, aqui não precisa muito detalhe, né? Nós vemos aqui que as palavras dessas pessoas que são perversas são emboscadas porque eles maquinam o mal, né? Eles maquinam o mal. Então a gente vê aqui a diferença entre o homem que é bom e o ímpio, né? Nós vemos nessa situação. Mas quando os justos falam, há livramento. Então nós vemos aqui que as pessoas que são de coração bom, que são de boa índole, que temem ao Senhor, jamais elas vão botar ninguém em problemas que acarretem, né, qualquer dano à vida, tanto espiritual quanto material. Pelo contrário, o que ele faz é para o livramento das pessoas, né, que ele está falando, que ele está dando conselhos. Né. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa do justo permanece para sempre. Meus amados, a gente vê a situação aí das pessoas que vivem, né, que a própria palavra de Deus nos fala que aquele que vive pela espada, ele morre pela espada. Então aquelas pessoas que vivem maquinando o mal, elas não vão deixar de existir, não de outra forma, mas pela forma que elas plantaram. Nós sabemos que quem planta feijão nunca vai colher milho, pelo contrário, só vai colher feijão. E se você plantar feijão carioquinha, você não vai colher feijão preto nem fava, é feijão carioquinha mesmo. Então o servo do Senhor, né, é as pessoas justas de coração, a sua casa vão estar permanentemente firmes, porque os seus passos estão nos passos do Senhor. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem um coração perverso é desprezado. Meus amados, eu já vi muitas pessoas, né, serem elogiadas pelo aquilo que ele faz de bondoso, mas também
já vi muitas pessoas serem desonradas. Muitas vezes nós vemos aí velórios em que pessoas perversas, né, estão lá e as pessoas dizem, olha, isso era tão bonzinho. Né? Quantas vezes eu não escutei? Fui muito a velórios de muitas pessoas e as pessoas falavam muito. Né? Quando as pessoas eram honradas, elas diziam, mas rapaz, era tão bom, rapaz. E muitas vezes até tem umas palavras que as pessoas dizem que é claro que a gente não concorda, porque tudo é no seu momento. Eles dizem, as coisas, os que são ruins ficam, mas os que é bom, os tantos em vão. Né? Mas cada um tem o seu tempo aqui na Terra e a gente sabe disso. E a gente deve aproveitar muito bem aqui nosso tempo aqui para fazer as coisas boas. Né? E uma delas é louvar e engrandecer o santo nome de nosso Deus. Melhor é não ser ninguém e assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Agora aqui fala para as pessoas que gostam de se estar se vangloriando. Né? Quantas vezes a gente vê pessoas aí que estão tranquilas, que as pessoas dizem, quer fulano? Não conheço não, mas o seu coração está feliz, satisfeito, porque ele tem aquela paz interior. Ela não se preocupa, né, em ser reconhecida pelas pessoas, mas ela busca o reconhecimento que vem do alto. E isso é muito importante. Muitas vezes nós estamos correndo para reconhecimento humano, onde é falho, onde o reconhecimento que acarreta desgaste, né? E a gente sabe muito bem disso. O justo cuida bem do seu rebanho, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Meus amados, aqui mostro que, diante dessa situação, né, nós vemos aqui que por mais que bondoso seja o coração do perverso, os seus atos vão ser sempre cruéis. Mas a gente vê que aquele que é justo de coração, os seus animais se regozijam, né, na sua presença, eles são tratados bem, até o seu rebanho, né, por menor que seja o seu animal, ele o trata bem. Quem trabalha a sua terra terá a fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Meus amados, a gente sabe que a palavra do Senhor nos diz que do Senhor teu rosto comerás, né? E as pessoas aqui muitos vivem de fantasias mesmo, querendo que as coisas dê certo, mas não tem um planejamento. E muitas vezes o camarada quer viver nesse mundo sem ter uma preocupação, né, de que possa estar trabalhando, quer estar numa vida boa, e a gente sabe que tem que ralar para poder ter fartura na sua casa. A gente sabe que nada vem de graça. A gente pode almoçar, mas um dia a conta vem. Então que nós estejamos preparados para que nós possamos estar tranquilos no nosso trabalho. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. Eu vi muito isso já, nesse tempo que eu estou aqui na terra, né, nesse tempo terráqueo. Eu já vi muito isso aqui, as pessoas morrerem de inveja porque fulano prosperou, porque fulano enricou, e muitas vezes não sabe, alguns ilicitamente, outros honestamente, né, mas quem tem isso no coração, né, que é a cobiça, né, não quer saber não, o negócio dele não se farta, porque ele não tem coragem de trabalhar, a vida dele é olhar para a vida dos outros, então ele fica tomado, né, de inveja, procurando qualquer detalhe para denegrir a imagem. Nós sabemos que as pessoas justas de coração que crescem merecem nossos aplausos, porque eles foram atrás, porque eles trabalharam, né? E a gente sabe que essa raiz vai florescer e floresce fortemente. Aqui no versículo 13 ao 19, ele fala da verdade e de falsidade, né? E diz assim o versículo 13: o mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. O mal se enreda, quer dizer, caminha, né, em seu falar pecaminoso. O mal, ele vai estar como se fosse um fogo de montura, andando por cima e por baixo, tudo em tempo de desmoronar. E isso acontece várias vezes, né? E a gente sabe que o justo que anda com o seu falar correto, ele não vai cair nessas dificuldades. Não vai a gente vê aí pessoas em ruínas, né? E quando a gente vai analisar direitinho, a gente vê que a vida dela não era uma vida
uma vida de honestidade, era uma vida promíscua, né? Cheia de problemas, cheia de falcatruas, cheia de mentiras. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Então, o homem, né, que tem um bom falar, um homem que profere verdades, o fruto que vem da sua boca é benéfico, né? Ele se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Tudo aquilo que ele faz é recompensa para ele depois. E a gente sabe muito bem disso. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Meus amados, eu vou deixar algo aqui muito importante para que vocês gravem em suas mentes e coloquem em prática, né? Ele diz que o médio fala, o ignorante grita e o sábio escuta. Vou repetir. O médio fala, o ignorante grita e o sábio escuta. E aqui está a palavra do Senhor dizendo que o homem sábio ouve conselhos, né? Mas o insensato, né, o seu caminho parece-lhe justo. Vamos ouvir mais. Vamos ouvir mais conselhos para que a gente possa ter uma vida sossegada, né? Vamos ser sábios, né? Vamos buscar essa sabedoria que vem do alto, aprendendo cada vez mais na palavra do Senhor. O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Já vi muitas pessoas, né, que diante de situações essas, as pessoas olhavam assim e diziam: meu Deus, esse camarada tem um coração de gelo, não tem condições não. E a pessoa insultava tanto que olhava assim e dizia: eita, vai ter uma confusão aqui, vamos preparar para ter aqui uma grande confusão. Mas eu via no coração dele a tranquilidade, né, que ele tinha. E eu vi aqui nessa palavra que é prudência. Então a gente, quando tem prudência, o nosso entendimento é de se afastar de tudo e qualquer confusão, porque não há ganho nenhum nisso, né? Não há ganho nenhum nisso, mas a gente sabe que o insensato de imediato revela a sua ira, a sua raiva, e a tendência é partir para cima para resolver de uma forma diferente, que é uma forma que não dá muito certo. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Meus amados, na justiça, a testemunha ela não tem nenhum respaldo, porque quando chega lá, ela pode ser manipulada. Então, eles não têm nenhuma, de uma forma assim, sem querer denegrir a imagem da testemunha, a testemunha, quando chega lá, ela não tem um conceito diante da justiça, porque ela pode ter uma tendência a mudar. Então aqui diz que a testemunha fiel dá testemunho honesto. Então quando a testemunha é fiel, ela não muda de maneira nenhuma. Então onde ela chegar, ela vai garantir a sua honestidade. As palavras que ferem como uma espada. Há palavras que ferem como uma espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Nós sabemos disso, que tem muitas vezes. E tem um dito popular que ele nos diz que palavras ditas, tapas dadas e flechas lançadas não voltam atrás. Então quando a gente fala palavras que ferem, essas nunca mais vão deixar de ser reveladas. Então nós tenhamos cuidado naquilo que nós falamos, para que nós não possamos estar com as nossas línguas feitas espadas cortantes, né? Mas que a gente possa ter uma língua de sábios, né? Que possa trazer cura, que possa trazer frescor à alma das pessoas. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Então isso aqui, meus amados, isso é fenômeno. Quem anda com mentiras, a gente sabe que a mentira tem calça curta, é um dito popular. Em breve é descoberto e aí a pessoa é desmascarada e ninguém confia mais nela. Mas a verdade, ela perpendura, né? A gente sabe disso. Quando a gente olha aqui, meus amados, em Provérbios, no versículo 20 ao 28, aqui tem um paralelo entre o bem e o mal que nós veremos agora. E que nos diz o seguinte: o engano está no coração dos que maquinam mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Então, aqueles que estão maquinando mal, essas pessoas, né? Essas pessoas, o seu coração é cheio de engano, né? Então, a alegria está naquele que promove a paz. Quem é pacificador tem sempre alegria nos seus corações.
Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. Então, meus amados, que nós possamos agir, né, de forma justa, para que nada de mal possa nos acontecer, nem nos atingir. Pelo contrário, que nós possamos estar com os corações tranquilos e sossegados, né? Enquanto isso, aquelas pessoas que maquinam mal estão cobertas de problemas, cheios de problemas, porque vão ter que resolver aquilo que eles fizeram, né? E que fazem. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Ó, meus amados, isso aqui fechou com chave de ouro esse capítulo todo, né? Assim, de uma forma bem bonita. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Então, quem fala a verdade, o Senhor tem alegria, né, naquela pessoa que só fala a verdade. E, na verdade, a gente olhando, para que está mentindo? Se a mentira não leva a nada, né? A gente não tem gosto, não tem sabor. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. Então, quem conhece, quem tem conhecimento, ele não anda dizendo eu sei, porque é assim dessa forma. Pelo contrário, ele tem uma forma de transmitir bem gostosa, bem saborosa, na qual ele procura de uma forma que as pessoas entendam o que ele quer transmitir, que as pessoas entendam o que ele quer falar, e depois que compreendam tudo aquilo que ele falou. Ele não há necessidade dele dizer que sabe, apenas que ele transmita o seu conhecimento, né? As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Tem um dito popular que as pessoas dizem, está na Bíblia, faz por ti que eu te ajudarei. E muitas vezes as pessoas dizem, mas não tem isso aqui, e as pessoas procuram e não encontram. Simples. Nós vemos em Provérbios que diz, vai ter com a formiga ao preguiçoso. Então, quando a gente trabalha, é claro que vem a ajuda do Senhor. A parte humana, o Senhor não vai fazer de maneira nenhuma, Ele vai fazer a parte impossível. Aquilo que é possível ao homem, o Senhor não vai botar a mão não, mas vai lhe dar força, vai lhe dar coragem, vai lhe dar ânimo, né, para que ele possa estar nessa vida, nesse trabalho. Então, jamais coloquemos os nossos corpos sem descansos, né, quando há necessidade de trabalhar, porque senão nos tornaremos escravos da preguiça. O coração ansioso deprime o homem, mas a palavra bondosa o anima. Então, meus amados, aqui está, que nós possamos, nosso dia a dia, estar tendo palavras de ânimo às pessoas que estão desanimadas, que as pessoas que estão deprimidas, que no nosso falar possa ser um falar que agrade a corações e que as pessoas possam sentir realmente que nós somos transformados no poder de Jeová. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Então, meus amados, quando o homem é honesto, né, ele é cauteloso nas suas amizades. A gente sabe que amizade é algo que a gente tem que ter cuidado no que faz, porque muitas vezes tem muitas amizades que nos tira o senso, né, e nos leva para caminhos tortuosos. Então, que nós possamos nos livrar dessas amizades que tendem a nos colocar em caminhos de perdição. Os preguiçosos não aproveitam a sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. É claro que a gente que trabalha, que a gente que luta, a gente não se apega ao bem material, mas a gente tem cuidado naquilo que a gente adquiriu. Porque a gente sabe o sacrifício que foi feito para que estivesse ali naquele lugar. Então, meus amados, quando a gente busca nesse sentido, nós não damos valor assim ao bem material, mas aquele trabalho que a gente que teve para adquirir um bem. É claro que se você compra um carro, você não vai sair com um prego arranhando ele todinho. Pelo contrário, você vai pegar uma bucha e vai zelar. Se você tem um móvel dentro da sua casa, você não vai chegar com nada que arranhe. Pelo contrário, vai dar polimento nele para que ele fique bonito, né? E a gente sabe que a preguiça, mais uma vez falada aqui, ela dá desânimo, né? Ela não tem nenhum apreço por parte das escrituras, né? Pelo contrário, ela sempre busca que a gente deve mudar a forma das pessoas que não têm coragem. A gente sabe que quem é preguiçoso, né? Sem querer adentrar nesse assunto, mas a gente sabe que a preguiça, ela tem uma raiz muito negativa que pode destruir qualquer lado. No caminho da justiça está a vida. Essa é a verdade que nos preserva da morte.
No caminho da justiça está a vida. Então, meus amados, que nós possamos estar na justiça divina, para que as vidas possam ser preservadas da morte. E a gente sabe que logo em breve Jesus voltará e ele vai pedir de volta, né, e vir buscar a sua igreja. Ele vai exigir à terra, ao mar e ao ar os corpos daqueles que são seus filhos. Né, e todos eles vão ter que entregar em suas mãos, né, a terra, o ar e o mar, aquilo que eles levaram. Então que Deus possa, né, nos abençoar, que Deus possa nos orientar no momento de estudo da palavra do Senhor, que nós possamos estar cada dia mais firmando nossos passos na justiça divina e que nós possamos um dia nos encontrarmos no céu para louvar e engrandecer o santo nome de nosso Deus eternamente. A Ele toda a honra e toda a glória. Que Deus abençoe a todos os amados. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.